Onde canawite kepe façaiote ma. Nana onde canawite de foxi ne quebra. Canaruxi de que teteuca tica no que ia te que fete que se catou querer que te que paca vaca até que te. E canu que se que te. Tá vendo aí? Tá vendo aí o que foi que eu falei? Quantos vídeos eu falei aqui sobre isso? The King, the Power, the Best, the Flyer. É brincadeira um negócio desse? Tá vendo aí, gente? Pra você que não me conhece, o meu nome é Kate. Quando eu subi o último vídeo aí, falando sobre Miguel, eu já tinha assistido esse aí sobre o Conselho Tutelar. E aí eu quero comentar aqui um pouco, não vou me demorar, que eu tô querendo fazer os vídeos, não quero fazer vídeo longo. Então, assim, por mais que não consiga, né? Mas a gente vai ser breve no que puder aqui. Então, assim, né? Aí eu tava assistindo já a resenha, vocês viram na comunidade, um coelho, ele com coelho, com o bico e tal e tal. Foi como eu falei. Um menino de 12 anos, 14 anos de idade, né? Que tá pra fazer 15, eu provavelmente já fez. E você vendo ele naquela pose toda, você vê ele falando, parece até que é um adulto de 25, 26 anos, aquele pregador, aquela coisa. Nós sabemos que ele ainda é um adolescente. O Miguel é um adolescente, né? E aí, eu também vou fazer algumas colocações aqui, porque a gente não pode falar nada que o povo tudo diz que é perseguição, que você tá falando de não sei quem, que você tá falando de não sei quem. Pronto, aí veio o Conselho Tutelar, né? Porque esse menino tava passando até aqui no jornal local de Salvador, porque aqui pega, né? Cada cidade tem seu jornal, né? Que chega o horário. E aí eu tava vindo aqui no jornal de Salvador, até o repórter falando. E The King... Ó, entrou água, um ditado que a gente fala assim na Bahia, entrou água e o Conselho Tutelar proibiu de pregar. Agora fica a pergunta, aí o pastor dele veio nas redes sociais, o pastor Massinho, com todo respeito aí o pastor, né? E disse, orem por ele, porque ele não tá bem, ele é uma criança. Ele não tá bem por quê? Ele não tá bem. Porque até o momento antes de Miguel o Conselho Tutelar barrar ele não queria nem saber de hater, ele não tava nem aí. Ele não tava nem aí. Eu vi um vídeo dele no TikTok e ele mandando filmar os dentes. Se você viu, põe aqui nos comentários. Ele disse, filma aí. Ah, aí, ó, botou os dentes assim, aí filmou. Não, de novo. Aí, de novo, parecendo um Teletubby, né? De novo. E aí, pronto. Você acha mesmo que Miguel, ele se tiver, Deus o livre, viu gente? Deus guarde ele de uma depressão, de uma tristeza. Mas se ele tá triste, não é porque os haters vinham pra cima dele, os canais de denúncia em cima. Não é nada disso, porque senão ele já tava triste antes e ele não tava nem aí. Ele tá triste porque ele sabe que ele não vai mais poder, granjear tantos fundos como ele tava fazendo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O pai, a mãe e o pastor não vão responder nada, não? Nada. Porque o pastor, né? Falou que não, é porque eu chamei. Agora, por que não falou isso antes, pastor Massinho? Com todo respeito ao pastor, por que ele não viu logo? Porque não é 1 nem 2 dias que Miguel está nesse The King, The Power, The Best, The Flyer. Não é nem 1 dia, nem 2 que ele está com isso aí. O pastor, sendo um homem sério, um homem que Miguel disse que deve bate continência e deve obediência. Vocês viram no outro vídeo que eu postei. Ao pastor. Porque quem abrir a boca para dizer que Jesus é o pastor, tá amarrado. E eu amarro, está amarrado mesmo.
Porque quem não congrega... Você tem caneta aí? Você tem uma caneta aí? Pode anotar esse vídeo e a data, para depois você voltar aqui. Para você ver. Eu vou dizer aqui para você o que é que vai acontecer. Ah, eu sou profeta? Não sei. Nunca me titulei aqui profeta, mas eu estou dizendo para você pegar uma caneta e anotar. Por que não chegou para falar antes? Ah, eu sou pastor itinerante, mas na terça e todos os domingos, meu compromisso é lá na minha sede, é com o meu pastor e tal, encheu a boca para falar do pastor. Tudo bem, não estou aqui falando do pastor, que eu pouco conheço, eu vi ele aí pedindo orações e temos que orar mesmo, né, segundo a vontade de Deus, porque eu digo assim, Jesus, faça a sua vontade, porque eu não vou jejuar por Miguel, não vou me abster de minha comida por causa de Miguel, não vou não. Falso profeta? Não. Aí o pastor dele, tendo essa visão toda de que ele é um homem de Deus, o pastor, né, um homem de Deus, dirigente de uma sede, de uma congregação, vendo Miguel dizendo, eu quero aqui um voto de tantas pessoas com 100, cadê você? E ele veio ver isso agora? Por que o conselho tutelar barrou? E outra coisa, o conselho tutelar deveria barrar, era muitos e muitos aí. Eu vi no TikTok, no Kawaii, um menino pequeno, gente. Menino pequeno desse tamanho, na igreja, um trocinho com a calça de jeans, pequenininho, e aqueles disparos de língua estranha, pegou a mão, nem aguentava suspender a mão do rapaz assim, e porque ele pequenininho, e a mãe ali olhando, o pai ali olhando. Aí sabe o que acontece? Aí quando acaba o culto, qual é o seu número? Olha, eu quero agendar aqui, ó, para ele pregar tal dia no culto das crianças. Aí o menino tá ali, daqui a pouco outro. Acabou a escola, porque primeiro vai fazer o quê? O que eu vou fazer na escola? O que eu preciso mais estudar? Foi o caso do Miguel. Miguel já estava, ó, para que estuda? Estudar é para você ter uma profissão, para você amanhã ou depois ter uma vida bem sucedida, mas uma pessoa que está tendo milhões, praticamente, cobra mundos e fundos em uma pregação, vai estudar para quê? Se não vai precisar se formar em nada, porque já está feito na vida, hein? Aí, agora que o Conselho Tutelar resolveu isso, ou então, coloque aqui, gente, eu não quero julgar. Foi o Conselho Tutelar que barrou primeiro e o pastor depois tirou, ou o pastor tirou ele e botou no banco primeiro. Bote aqui nos comentários, porque essa parte aí eu tô um pouco leiga, mas eu só tô dizendo por que o pastor não observou isso antes. É um culto e dois, ou um culto ou dois ou três que o pastor não tem observado que esse menino estava fora dos padrões bíblicos? Hein, pastor Marcinho? Foi um culto ou dois? Não, foram vários cultos. Vários, que por sinal ele até sentado lá na tribuna e ele falando, aqui é o meu pastor, que estava aquela Suzana também. Então, o que é que acontece por trás dos bastidores disso tudo? Precisa eu falar? Aí sabe por que muitos não gostam? Porque quando é uma mulher que tá vindo aqui falar. Não, eu aceito se for um homem, se for uma mulher que muitas vezes, quem é essa aí? Essa comedora de feijão com arroz. Que eu gosto mais de feijão com farinha. Né? Então, quem é essa aí? Que mulher é essa aí que mulher nem valor tem, quanto mais para vir na plataforma do YouTube querer exortar ninguém? Não estou exortando ninguém não, é só perguntas que eu estou fazendo. Entendeu? Então, aí o Conselho Tutelar vem barra por quê? Pela idade dele, né? Ele era para estar, eu bato palma pro Conselho Tutelar, sabe por que eu vou dizer? Uma certa feita, eu já contei isso aqui, Salvador tem um pai, isso aí os meninos já devem ter crescido, casado e tudo. Ele vendedor de pamonha. Os meninos estudando, esses 3 filhos ou 4, acho que 3 ou 4, eu sei que eram 2 que saíam com ele, com a camisa, gente, com né, como a gente bota assim,
da pamonha e tudo, e ele saía com o papel do colégio para provar que os meninos estudavam, mas os meninos não estavam pegando peso nem nada, não. Os meninos simplesmente acompanhavam o pai porque amava estar com o pai e para ensinar o menino a trabalhar. Os meninos se acabando de chorar, isso já tem tempo, gente. Por quê? Porque o conselho tutelar barrou dos meninos estar com o pai. Os meninos estudavam, saía com o pai no momento, na hora que era a horinha que o pai ia entregar as pamonhas. Quando chegava, ainda o repórter foi, mostrou como era a rotina deles de dia, a mãe chorando. E eles, eu quero trabalhar com meu pai, o conselho tutelar barrou. Se vê um pai que tem uma oficina de carro, né? Porque antigamente tinha, os meninos tinham as profissões dos pais, hoje não, tudo é vergonha. Hoje tudo é vergonha, não querem não. Aí se vê o filho numa oficina segurando uma chave de um macaco para ajeitar o carro, uma coisa toda, der uma queixa, o conselho tutelar vai, o menino na escola. Aí fica essas crianças, não brincam, essas crianças só pregando, e tome-lhe dinheiro, comprando mansão, comprando carro, comprando isso, comprando aquilo, e nada. Olha, dessa vez eu bato palma pro conselho tutelar. Eu bato palmas pro conselho tutelar. Agora tem que ir atrás dos outros. Tem que começar o conselho tutelar a ver essas crianças aí. Não é errado, gente, Deus usar uma criança, não é. Porque eu já vi crianças na Assembleia de Deus lá que hoje já estão jovens, adultos. Quantas vezes o meu filho pregou na igreja, Kevin pequeno? Quantas vezes Alisson pregou? Mas isso não fez dele um pregador igual a Miguel, nem Vitória Souza e Companhia Limitada. Porque amanhã ou depois, se você pega esses meninos, acontece, eles ficam aí como o Miguel, não estuda, não procura uma profissão, não procura nada. Aí acaba um dia, pronto, Deus faz... sopra, como soprou agora, entendeu? Que, escuta o que eu vou dizer. Aí acontece isso há 5, 6, 7 anos atrás, não sabe fazer nada na vida, vai fazer o quê? Ludibriar como sempre fez. Entendeu? E você vê aí, ó, o rapaz contando como é que faz para poder enganar, como é que faz para ludibriar, como é que faz para dizer número de CPF. Aí fica a pergunta, o conselho tutelar, a justiça não vai atrás do pai e da mãe de Miguel, não? Porque ele é de menor. Até onde eu sei, ele não responde por ele. Ele tem pai e tem mãe. Então tem que ser responsabilizado também. Eu já não digo o pastor, entanto, em si, porque o pastor já vai responder o lado espiritual dele com Deus. E já vai responder mesmo, tá respondendo. Porque ele sabe, se ele é um pastor de igreja, ele sabe que Deus designou a ele para aquilo. E ele tá vendo um jovem que não tá estudando, foi como ele falou. Não, Miguel, você tem que voltar para as aulas, você tem que voltar e tal, botou no banco. Mas agora, porque sabe que também o ministério pode ser queimado por causa disso. Hein, gente? Agora, para encerrar esse vídeo, eu vou voltar aqui, não sei que dia, mas eu vou voltar aqui com o corte do vídeo que está no outro meu canal, que ele disse que está repreendido, está amarrado, melhor dizendo, ele falou. Aquele que não obedece o homem da terra. Aí eu vou dizer a você, você acha que ele vai ser submisso ao pastor dele? As autoridades a gente sabe, porque se ele sair para poder começar a sair de novo, vai dar problema com a lei. Mas eu estou dizendo a você que o que vai acontecer, foi dito aí que ele não recebeu de bom grado o que o pastor dele falou com ele. Ele não recebeu. Então você vai ver, quando a gente chega aqui que combate a hipocrisia, não gostam. Ele falou, crente, desigrejado, que não dizima, que não obedece o homem da terra e quer chamar Cristo de pastor, tá amarrado. Vamos ver até onde ele vai obedecer o pastor Marcinho. Vamos ver. Porque só daqui a pouco, ele não vai deixar de ir para a igreja. Ele não vai deixar.
porque ele sabe que a fonte vem daí. E tem uma multidão que o aplaude, uma multidão. Então, o que é que vai acontecer? Ó, daqui a pouco abriu uma congregação. Escute o que eu vou lhe dizer, o que eu estou lhe dizendo. E o templo vai encher. Aí o que é que vai acontecer? Vai ter alguém que vai estar, porque ele é de menor. É o que eu falei a você, gente. É o que eu falei. Esse menino dá nó em pingo d'água. Esse menino dá nó em pingo d'água. Você tá me entendendo? A coisa é muito mais espiritual do que o que a gente está imaginando. Vocês acham que ele vai obedecer a voz do pastor de ficar ali no banco? Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois... Eu vi até um vídeo ali pequenininho cantando, já todo cheio de paletosado, tal e tal. Voz muito bonita, por sinal, né? Mas The King the Power, você vai ver como é que ele vai se levantar aí. Escute só. E eu vou ficar por aqui, viu? Tchau. Off the king. Off the king. Desligado o rei. The power demanded the bastard. The power demanded the bastard. O poder demandou o bastardo. The king the fairy was mad. The king, o rei. The fairy, a fada, goes mad. Ficou louco. Daqui a pouco eu entrego algumas visões que Deus está me dando aqui. Aí eu vejo se é Deus ou se é coisa da minha cabeça.